Top Rio FM 90.5. Agradecendo a todos os nossos queridos ouvintes de toda a região litoral sul de Pernambuco, você também que está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil e do mundo através da plataforma digital. Muito obrigado pela preferência. Agora nós vamos ter uma conversa com José Idson Vanderlei Batista, o presidente da Câmara dos Vereadores dos Barreiros Careca. Vamos agora cumprir com a nossa agenda da entrevista de hoje. Jornal Top Rio. Entrevista. Presidente da Câmara dos Vereadores dos Barreiros Careca, seja muito bem-vindo ao Jornal Top Rio e uma boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luciano. É um prazer estar aqui com vocês, mostrando a minha gestão, né? Por 3 anos que eu estou à frente da Câmara Municipal de Barreiros e estou aqui pronto para abrilhantar realmente os trabalhos de vocês. Muito bem, o senhor foi eleito em 2012 com 762 votos, ficou como 7º colocado, e depois tivemos as eleições de 2016 e aí tivemos uma alavancada. De 762 votos, fomos para 1.650 e o senhor ficou como 1º colocado. Esperava esse resultado? Esperava chegar nesse patamar, vereador? Meu amigo Luciano, a gente tem uma filosofia política, porque a gente sabe que política a gente se faz corpo a corpo e política a gente se faz com o povo. Então, isso tudo eu tenho realmente a agradecer primeiramente a Deus e depois ao povo da minha cidade, porque a gente só é político por conta do povo. Então era realmente o esperado. Por quê? Porque eu vim trabalhando 4 anos incansavelmente, realmente para ajudar o povo da minha cidade, Barreiros. Meu amigo Luciano, eu sou muito grato pelo 1.650 votos que eu obtive na eleição de Barreiros. Eu agradeço a Deus e o povo. Até aí nós temos o pleito, temos a eleição e o senhor foi eleito aí com a maioria dos votos do povo de Barreiros, mas aí não ficou só nisso. O senhor também se tornou o presidente da Câmara Municipal. E como é que foi chegar aí na presidência? Meu amigo Luciano, olha, é uma história realmente. Para presidente, você sabe que o voto ele fica muito restrito entre os vereadores, você sabe muito bem, porque eu, como o mais votado da cidade, eu assumi interinamente, né, a mesa, todo mundo sabe, e também saí para vir para a eleição do pleito, né, da mesa diretora. E aí, todo mundo sabe, né, que é uma articulação entre vereadores e, graças a Deus, primeiramente, e eu obtive, né, o êxito de ser presidente da Câmara de Barreiros, com a reeleição também obtive claramente com o meu trabalho, certo? E também com os vereadores da minha base. Muito bem, então agora nós vamos pautar esse direcionamento da sua presidência na gestão da Câmara Municipal. Para começar, queremos perguntar quantas reuniões ordinárias foram realizadas em 2019? Meu amigo Luciano, eu fiz aqui, olha, um relatório do meu governo, de 3 anos até a presente data. E nesse relatório tem aqui as sessões ordinárias, são as sessões extraordinárias, tem tudo aqui. Que, por exemplo, eu estou com esse relatório aqui, eu vou mencionar essa relação a você e aos ouvintes da minha cidade. É importante a população estar inteirada, porque muita gente às vezes não vai para as reuniões, mas nesse momento é oportuno para o senhor esclarecer também esses detalhes. Quantas reuniões tivemos? E pode apresentar o relatório. Nesse roteiro de que eu tenho aqui, de prestações, ele tem tudo. Certo. Especificando, né? Especificando os 3 anos que eu estive à frente da presidência e também os requerimentos, porque, na realidade, a gente tem que sempre prestar conta daquilo que você faz. É a gestão pública. É a gestão pública, né? Como você enfatiza realmente aí, que a gente tem compromisso à frente de uma Câmara, não só eu, como também os presidentes aí da redondeza, né? Eu vou falar ligeiramente. Fique à vontade, fique à vontade. Até porque tem os ouvintes ainda para atender. A gente vai porque, ter um tempinho. Na realidade, eu fiz pagamentos dos servidores do quadro efetivo
contratado e comissionado da Câmara dos Vereadores com responsabilidade. São 252 mil mês e 3 milhões e 24 mil ano. São 9 milhões e 72 mil durante os meus 3 anos de mandato. Tá certo? Isso tudo injetado na economia da minha cidade de Barreiros. Porque tudo aquilo que foi feito durante a minha gestão, ele foi feito com obra, realmente com pessoas que trabalhou do meu município. Tudo girou em torno do povo de Barreiros. Pedreiro, encanador, enfim, entre outras pessoas, certo? Presidente, como o senhor está falando aí quanto à questão dos gastos e do balanço financeiro da Câmara Municipal, em comparação ao ano passado, houve aumento aí ou redução das despesas? O aumento, um ano para o outro, por quê? Porque o orçamento, a gente sempre trabalha com o ano anterior. Então, o aumento de um ano para o outro foi aproximadamente de 6 mil e pouco reais. Então, a gente tem essas situações. É responsabilidade. A gente tem responsabilidade por quê? Porque a gente teve um pagamento antecipado de 50% do 13º salário, tem 1/3 das férias de todos os funcionários da Câmara, na minha gestão, reforma e pintura do prédio da Câmara de Vereadores, além de obras iniciais de recuperação do anexo dos gabinetes dos vereadores, isso de 3 anos até agora. Realizei um abastecimento de água tratada na Câmara dos Vereadores no prédio, aquisição de bombas e demais equipamentos para um bom funcionamento. Agora, quanto à aplicação da verba, presidente, onde é que a Câmara gasta mais hoje? Onde se aplica mais recursos? Os recursos que ele é repassado todo dia 20 para a Câmara dos Vereadores, 70% para funcionalismo, não é? Certo? E 30% ele é destinado para manutenção da casa, tá certo? Então, 70% é para subsídio de vereadores, funcionário da casa, assessores e outras coisas, certo? Advogado, né? Contador e tal, enfim, são essas coisas. Então, os 30% só é para manutenção da casa. E a gente fazer reformas, alguma melhoria na casa legislativa. Muito bem. Eu quero deixar claro aqui, presidente, um detalhe. Convidamos todos os prefeitos aqui da região para vir para cá conversar com a gente, fazer aquele balanço de gestão de 2019, falar um pouquinho do que está por se esperar em 2020. O único prefeito até o momento que não chegou aqui foi o de Barreiros, o prefeito Elimário. Todos os prefeitos aqui, o de Siriaém, o prefeito Franci Hacker, Isabel Hacker, Sérgio Hacker, também Pel Lages, de São José vieram, mas até o momento ele não veio. E por que eu quero entrar nesse detalhe? Que eu vou fazer uma pergunta agora relacionada à gestão executiva. Como é que anda o relacionamento da Câmara com o Poder Executivo? Meu amigo Luciano, a relação entre o Executivo e o Legislativo, ele trabalha harmônico, não é? Ele trabalha harmônico porque nenhum e nem o outro, a gente não pode ter divergências. Certo. Por sinal, a gente tem o nosso trabalho, nós temos o nosso trabalho e ele tem o trabalho dele, certo? O Poder Legislativo e o Poder Executivo, cada um no seu quadrado. O que realmente for feito ali na Câmara dos Vereadores, que foi em prol do povo de Barreiros, aquilo que for a brilhantar o povo de Barreiros, nós estamos juntos. E os requerimentos da casa têm sido atendidos pelo Executivo? Meu amigo Luciano, a gente teve formalidade de 300 requerimentos em defesa da sociedade, nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, assistência social, recreação, lazer, turismo, esporte e outros. Agora, nós estamos realmente brigando por uma boa parte. Eu acredito, eu tenho certeza que todos não foi atendido, mas uma boa parte sim, certo? Por quê? Porque teve requerimentos que a gente fez no posto de saúde, na massa falida, foi atendido, certo? A gente teve requerimentos de ruas para ser calçados, foram atendidos. Então, nós estamos buscando
a grande parte dos requerimentos que a gente é aprovado naquela casa legislativa, que realmente vai abrilhantar realmente o povo da minha cidade, Barreiros, a gente vai brigar e lutar para que seja atendido o mais requerimento possível para abrilhantar o povo. Pois é, e como é que vem esse acompanhamento, presidente, da aplicação dos recursos por parte dos vereadores, sabendo que a Câmara tem um papel fundamental de fiscalizar o Poder Executivo, as obras? Tivemos, por exemplo, aquela obra ali da Ponte dos Lotes, onde a população reclamou muito, reivindicou demais porque demorou, passou do prazo de entrega e depois tiveram que fazer lá também, complementar. A obra não estava complementada no prazo de entrega conforme foi prometido e o valor foi altíssimo. Então, como é que tem sido acompanhar esse trabalho do Executivo, né? Acompanhar, fiscalizar? Meu amigo Luciano, veja só, a gente tem uma arma na nossa mão. Qual é a arma? É a tribuna. E a gente realmente está tudo gravado lá, que a gente vem sempre à tribuna cobrar, reivindicar as coisas de melhoria para o povo. Também a gente foi à tribuna, a gente cobrar por conta daquela situação da Ponte dos Lotes. Porque não era a Ponte dos Lotes. O problema era a comunidade dos lotes que estava sofrendo. Não é aquela comunidade, porque eu acredito, sofreu muito nas enchentes e estava sofrendo com a situação de uma ponte. Então, a gente foi à tribuna, porque é a arma que a gente tem, cobrar, reivindicar que o prefeito realmente venha fazer a obrigação dele, que é zelar pelo povo de Barreiros. Presidente, os projetos de lei aprovados pela Casa em 2019. Vamos lá, vamos destacar os mais importantes na visão do Legislativo. Quais foram os projetos analisados e aprovados pela Casa Legislativa, pensando no povo? O senhor pode destacar alguns para a gente? A gente fez um balanço, porque a gente tem vários, não é? Mas pode destacar alguns. A gente fez o seguinte, destacou os 300 requerimentos, né? E a gente aqui destacou 80 projetos de leis de autoria do chefe do Poder Municipal, né? Do Poder Legislativo, destacando dentre eles a política salarial dos profissionais dos magistérios e demais servidores do município, não é? E da Câmara Municipal de Barreiros. Então, assim, a gente está sempre engranjado, junto, unido à Câmara com os vereadores para realmente ajudar ao povo de Barreiros. A gente não pode... Aquele ditado popular que diz assim, a gente não pode passar a carroça na frente dos bois, né? Não é assim? Então cada um é que vai fazer o seu papel. E o Executivo depende muito do que vai ser demandado lá pela Casa Legislativa. É aquilo que ele idealiza fazer, vai ter que passar pelos senhores. Isso é fato. É importante, sabe, presidente, a gente falar dessa forma, porque o eleitor tem que entender melhor qual é o papel de cada um. Não tem como o Executivo administrar sem o Legislativo, vice-versa. Tem que haver uma harmonia aí. Não, mas realmente, você está correto, Luciano. Correto nessa situação. Porque não todos, mas uma boa parte, né, quer às vezes colocar uma culpa em quem não tem, né? Então quer tirar a culpa de fulano, de cicrano e colocar realmente a culpa em quem não tem. É feito, eu sempre aqui realmente falei, que disse, ó, cada um que vai fazer o seu papel, não é assim? O Executivo faz o seu papel, o Legislativo faz o seu, o Judiciário, né, faz o seu. Então, são 3 poderes realmente que tem que andar. Aí estamos falando sobre informação, compreensão de conteúdo, você entender o papel de cada um. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação, presidente. A Casa tem algum projeto para transmitir as sessões pela internet, para dar mais acessibilidade aos munícipes de Barreiros poder assistir e acompanhar, mesmo que não esteja lá na reunião, e assim melhorar a comunicação, conhecer melhor a Casa e os trabalhos dos senhores? A gente realmente pensou nisso. Ao longo dos 3 anos, eu pensei colocar as reuniões via internet, né? Às vezes na rádio, né? Para que realmente o povo ele fique sabendo, fique inteirado do que realmente o seu vereador está fazendo, né? Com a cidade de Barreiros, está fazendo pela população de Barreiros, não é isso? Então é o seguinte, eu como vereador, na gestão passada, juntei realmente com outros 2 e a gente realmente colocou um requerimento
para que isso seja transmitido, porque às vezes tem várias pessoas que trabalham, pai de família, aí não tem tempo também de estar à noite, né? E ir para a Câmara para ver os trabalhos dos vereadores. Então eu agora, como presidente, não é? Eu pensei de colocar realmente as reuniões pela internet, via rádio, mas assim, isso é um estudo, né? Isso é um estudo que a gente tem que ser feito, e eu tenho que juntar com o contador, tenho que juntar com o jurídico para a gente ver, né? Uma melhor maneira para a gente ver que tudo isso gira um custo. E uma transmissão de qualidade, porque tem algumas câmaras municipais que têm adotado a transmissão das sessões, mas quando a gente vai acessar, você não vê qualidade na imagem, você não vê qualidade no áudio, no som. É importante também que se faça o projeto, mas com qualidade, para que as pessoas realmente entendam o que está se passando ali na casa. Eu estou engateando, né? Como diz assim a história, estou engateando, e todos os trabalhos, né, que tem feito na Câmara, entendeu? Eu realmente, que essa empresa Gênesis, ele toma conta do Instagram, do Face, então tudo está nas redes sociais, né, dos trabalhos. Então a gente está engateando, a gente vai chegar lá, a gente vai colocar, feito você disso aí, uma situação de boa qualidade para realmente o povo de Barreiros saber do que o seu vereador está fazendo em prol da população da nossa cidade. Pois é, agora vamos falar um pouquinho, por se tratar de assuntos relacionados ao interesse do povo. Tivemos aí um fato importantíssimo em Barreiros. Por meio do promotor Júlio César, o Ministério Público de Pernambuco recomendou ao Poder Executivo que fizesse um recadastramento de todos os servidores. A Câmara acompanhou esse recadastramento, e como é que anda esse recadastramento? Meu amigo Luciano, veja só, como eu sempre disse a você, que na realidade cada um ele tem que fazer o seu papel. Quando o promotor, Dr. Júlio César, ele mandou para a prefeitura para fazer o recadastramento, ele mandou para a Câmara também. Então eu estou tomando conta, realmente é da minha casa, não é? Da minha casa eu estou fazendo, e por sinal, já, graças a meu bom Deus, já estou terminando, para poder caminhar para ele, né? O prazo que ele deu à prefeitura foi também 90 dias. Não sei se a prefeitura ela cumpriu, né, o compromisso do recadastramento de 90 dias. Eu, por sinal, ele pediu também a Câmara, e eu estou já em fase terminal para poder mandar. Eu não vou esperar chegar aos 90 dias. Isso aí, meu amigo Luciano, eu garanto a você, porque eu tenho compromisso com a minha gestão aos 3 anos à frente da Câmara Municipal de Barreiros. Presidente, Barreiros sempre foi alvo nessas últimas transições de poderes, principalmente relacionado ao Poder Executivo, daquele problema de folha de pagamento, né? Tivemos aí a passagem do prefeito Carlos Arthur, depois para o prefeito Elimário, e ficou aquela lacuna de salários atrasados dos servidores. E claro, sofre os servidores, sofre o povo, sofre o comércio, porque o dinheiro não circula. E a casa tem tido acesso a estas informações de custo com folha de pagamento de Barreiros, fiscalizando, porque a gente sabe que a responsabilidade é do Poder Executivo, mas aí também tem a Casa Legislativa para fiscalizar esses detalhes. A gente tem sim, Luciano, a gente tem sim, como eu sempre mencionei há uns 10 minutos atrás, que a gente tem uma arma, que a arma é a tribuna. E a gente tem várias denúncias no Ministério Público sobre essa situação de pagamentos. E a gente sabe, quando tem reuniões, às terças-feiras, a gente vai à tribuna cobrar ao Poder Executivo, ao senhor prefeito, que venha realmente fazer o pagamento do povo, que o povo trabalha, tem que receber, não é? Porque o governo federal, ele manda o dinheiro dia 10, 20 e 30, porque eu acredito, tenho certeza, não é? Porque eu acompanho, ele não vai mandar esses valores faltando, ele sempre manda o valor correto, 10, 20, 30. Então, aonde eu digo, a gente cobra ao Poder Executivo que faça o seu papel, que é pagar aos seus funcionários. Por sinal, eu estive numa reunião com o Dr. Júlio César, ele deu um TAC, um termo de ajuda de conduta à prefeitura para se adequar com o pagamento dos funcionários, tanto do quadro como contratado como prestador de serviço.
Então eu fiz parte dessa reunião e todos eles assinaram esse TAC, né, que o promotor Júlio César, que por sinal é um ótimo profissional na sua área, e eu tenho certeza que a Câmara, como eu sou representante, como presidente, estou realmente junto para ver essa situação dos pagamentos, porque os pagamentos realmente passavam 1, 2, 3 meses, e com esse TAC os salários estão se adequando, está colocando em dia. Bom, estamos em conversa com o presidente da Câmara Municipal dos Barreiros, José Idson Vanderlei Batista, conhecido por Careca, que foi o vereador mais votado das últimas eleições e está presidente da Câmara Municipal. A gente prepara a pauta com os nossos ouvintes. Com certeza o senhor vai ter eleitores lá de Barreiros que vão participar com a gente desse bate-papo, e desde já estamos aqui gratos pela sua presença, porque eu quero deixar isso bem claro aqui para todos os nossos ouvintes da Top Rio FM. Todos os presidentes das câmaras de vereadores aqui da região Litoral Sul. Vamos lá. O presidente da Câmara Municipal de Sirinhaém foi convidado. O de Rio Formoso, aqui nossa sede, foi convidado. O presidente da Câmara Municipal de Tamandaré também foi convidado. O presidente da Câmara Municipal de São José da Coroa Grande também foi convidado. Todos eles, democraticamente. O único que confirmou a agenda e veio foi o senhor. Então, desde já, queremos agradecer também pela disposição e também de saber lidar, apesar que é a sua primeira entrevista, o senhor falou aqui para mim. Realmente, é a minha primeira entrevista sobre rádio. Porque eu já fui a várias rádios, mas fui no coletivo. No coletivo, dar uma palavra, agradecer. Nunca teve a oportunidade de ter uma entrevista, esse embate também, porque é um momento, assim, alguns políticos a gente nota que fogem, não quer muito aquela questão de comunicação, de estar na linha aberta com o público, mas estamos vivendo aí a era da informatização, né? Estamos aí no advento da rede social, não tem como fugir da comunicação, e quanto mais se comunicar, melhor. Então, no segundo bloco, teremos o senhor com os nossos ouvintes. Mas é isso aí. Quem vai lhe entrevistar é os nossos ouvintes, não o senhor mais no segundo bloco. Estou aqui, realmente, aberto. E agora, claro, a gente vai começar a atender as demandas, as perguntas dos ouvintes ao presidente da casa. Só que antes, vamos lá, a Câmara Legislativa, a gente sabe, tem um papel fundamental, além de requerer, de preparar os projetos, de analisar, também de fiscalizar, mas também a casa é fiscalizada. O Tribunal de Contas do Estado esteve lá, presidente, em Barreiros, e visitou a casa. E como é que foi a visita do Tribunal de Contas? Meu amigo Luciano, veja só, realmente o Tribunal de Contas, ele não só teve na Câmara de Barreiros, porque o auditor, ele chegou lá e disse que ele era dessa área, né? Essa área aqui, acredito, de Palmares para cá, e ele teve 2 vezes lá. O que ele solicitou, tudo nas pastas, direitinho, quando ele chegou, já estava tudo em pauta para ele realmente fazer a sua fiscalização. Por sinal, a gente sabe que hoje é trimestral, né, Luciano? Trimestral. Então, a gente, todo trimestre, a gente encaminha o relatório para o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, ele já é conhecedor da situação, realmente, das câmaras, porque de 3 em 3 meses ele tem um relatório de todas as câmaras. Ele só vai formalizar aquilo que a gente envia para o tribunal, entendeu? Então, ele chegou lá e ficou até maravilhado, né? Porque foi bem recebido, não teve objeção, o que ele pediu, solicitou, já estava na mesa e tudo, enfim, graças a Deus. Como eu digo, a gente tem que tomar conta, realmente é da nossa casa, né? Muito bem, vamos agora à primeira pergunta do ouvinte Leonardo de Barreiros. Vereador, gostaria de saber se o senhor está vendo a cidade de Barreiros a cada dia sendo desprezada pelo governo do estado e do município, pois o Hospital Colônia de Barreiros vai ser fechado. E o que vai acontecer, vereador, naquele prédio histórico é que vai ficar abandonado? O que o senhor tem a falar sobre este assunto? O senhor tem acompanhado? Meu amigo Leonardo, a gente, por sinal, quando a gente ficou sabendo dessa situação do governo do estado, a gente se juntou com os vereadores, a gente juntou uma comissão. Se não me recordo agora, foi um requerimento do vereador Cristiano para a gente fazer uma reunião com o gestor do estado
para ver aquela situação, não só dos pacientes, também dos funcionários. O Hospital Colônia, ele, pelo andar que a gente ficou sabendo, já era para estar fechado. E a gente está realmente em busca, né, dessa reunião, porque o governo do estado, ele não deu nenhuma resposta a essa situação que a gente encaminhou o pedido dessa para reunião, para a gente ter uma comissão lá na Câmara para fazer com essa reunião com o governo do estado. E até essa data a gente não foi atendido. O que realmente ele mandou, a gente não acatou e a gente reenviou, não é, para ele, porque a gente queria uma reunião com a comissão. Meu amigo Leonardo aí não está realmente de braços cruzados com essa situação, porque não só a colônia, né? Porque depois veio a coletoria, que já fechou, veio outras coisas que é do estado, né, que veio a fechar. E a gente está brigando em busca dessa situação, meu amigo Leonardo. Muito bem, uma outra pergunta é relacionada às praias de Barreiros. Vereador, Barreiros é uma cidade forte no comércio, mas é esquecida no turismo. Barreiros com 3 praias, a principal de Porto de Nassau. Não tem nem estrada, o acesso é difícil. Há alguma discussão na Câmara para dialogar com os proprietários dos sítios em Porto para conseguir viabilizar a compra de terreno a fim de conseguirmos termos espaço para esta tão sonhada estrada? Qual o nome do... É o Leonardo também, a segunda pergunta que ele fez. Ô, meu amigo Leonardo, a gente sempre teve reuniões, não com os proprietários de sítios, porque a gente briga, a gente reivindica, não é, melhorias na estrada que dá acesso à Praia do Porto, certo? Porque do mesmo jeito que a gente está reivindicando o não fechamento da colônia, a gente também está reivindicando a melhoria daquela estrada, porque aí vai abrilhantar realmente o turismo da Praia do Porto, que é esquecida, certo? Se você quiser, meu amigo Leonardo, a gente tem reuniões gravadas, não é? Gravadas, que a gente reivindicou melhorias daquela estrada. Pois é, pegando aqui carona nesse tema, nessa pauta do nosso ouvinte, temos até o projeto aí do governo do estado, Bora Pernambucar, né, que é explorar o turismo dentro do nosso estado, fazer até os próprios pernambucanos que muitas vezes desconhecem os potenciais fortes que tem a ser explorado. Então esse projeto Bora Pernambucar, como é que vai ser tocado se não tivermos, por exemplo, um ponto tão forte que colabora para o turismo em Barreiros com dificuldade de acesso? Como é que vai ser? Meu amigo Luciano, veja só, eu acho muito interessante e muito engraçado essa situação do governo do estado. Eles colocarem esses projetos, não é? E também não dar uma boa infraestrutura para que esses projetos eles venham realmente a acontecer. Porque eu vou olhar muito lá para trás uma situação do saudoso Eduardo Campos, né? Porque você pode analisar que a maioria das obras dele é tudo beira de BR. Por quê? O povo vê o que ele estava fazendo, né? Que na realidade nós sabemos que o dinheiro que o governo do estado de Pernambuco recebeu do governo federal, o que ele fez foi um pingo no oceano. Esse governador, ele está levando também da mesma forma. Então ele está botando projetos, vai dar infraestrutura para poder isso ser realizado. Eu acredito o seguinte, a gente só não vai realizar, então a gente em conjunto, a gente realiza as coisas na cidade de Barreiros, certo? Então eu vou enfatizar aqui uma situação do Qualta. Não sei se você ficou sabendo do Qualta, um resort que ia ser feito e colocou maquete e colocou várias coisas. Ai meu Deus do céu, isso vai ser um empreendimento tal. Enfim, o que era que eles queriam? Eles queriam o financiamento no banco. Entendeu? E automaticamente quando botou maquete do resort e tudo tal, que quando saiu o dinheiro, esqueceram a Praia do Porto, esqueceram a situação de lá, de Barreiro do turismo. Foi o que eles fizeram, pegaram o recurso e transmitiram outro projeto, que era o Qualta em Natal. Ó, também, realmente, os políticos da época foram falhos nessa situação. Tem que existir um incentivo político, porque se não estiver o incentivo político, não vai não. Vai acontecer
como o Qualta fez, eu digo a você, é compromisso que não tem, que não tinha na época, entendeu? Então, se também não tiver compromisso agora, também não vai para frente, não. Tem que existir o conjunto, meu amigo Luciano, de políticos junto com o governo do estado para poder fazer e alavancar uma situação do turismo. Então eu vou fugir um pouco do assunto, uma situação do saudoso Eduardo Campos também. Porque nós sabemos, as terras de Barreiros está rodeado de terras de Barreiros, mas do INCRA, certo? Do INCRA. Então, as únicas terras que nós tínhamos na época, certo? Foi Roncador, certo? E Bombarda. Ele comprou as terras, em vez de ele trazer algumas fábricas para brilhantar Barreiros e também ia de tabela realmente pegar Tamandaré, Rio Formoso, porque foi 2 engenhos praticamente, entendeu? Então foi o que ele fez. Ele comprou as terras e olha, meu amigo Luciano, que ele foi majoritário lá nessa região. Só em Barreiros ele teve aproximadamente 96% dos votos de lá. Foi o que ele fez. Ele fez Barreiros de depósito. Ele tirou as famílias de lá, de Porto de Galinhas, ali, de Suape, famílias que tinham há mais de 20 anos, 30 anos, sua vida firmada lá, e ele trouxe para cá. Ele tirou de lá e colocou aqui, entendeu? Ele maquiou uma situação, gastou milhões e milhões numa estrada que com o primeiro inverno a estrada não prestava mais para nada. Então, aonde eu vou dizer, mais uma vez, se não estiver um incentivo realmente de políticos compromissados com Barreiros, não só com Barreiros, mas também com a região, o turismo, ele não vai alavancar nada. Muito bem, vamos agora a mais uma pergunta da ouvinte da cidade dos Barreiros que está participando com a gente. Vamos ouvir. Olá, boa tarde. Eu sou Luci Barbosa, de Barreiros, e eu queria fazer uma pergunta ao nobre vereador Careca, como é conhecido aqui na região. Recentemente, acredito que há uns 2 sábados atrás, Careca colocou dois carros à disposição da população barreirense, uma ambulância e um Splinter, onde tem o seu rosto estampado nos 2 carros. Vereador Careca, o senhor acha isso normal ou o senhor estaria fazendo campanha antecipada? Em princípio, minha amiga Luci, boa tarde, né? A você. Eu quero logo, em princípio, dizer a você que não tem só realmente a minha foto, não é? Tem também a foto da minha mãe. Vai fazer 8 meses que ela chegou a falecer e eu fiz uma homenagem a ela, graças a Deus, primeiramente. Eu quero dizer a você que não é política fora de época, não é? Porque isso é um compromisso, certo? Que eu firmei na minha eleição passada, que eu fui na casa de todos os barreirenses e realmente disse a eles, ó, se eleito for, eu vou fazer com que eu possa ajudar o povo de Barreiros com essa atitude que eu tive de presentear ao povo de Barreiros com uma Splinter e uma ambulância que vai beneficiar o povo realmente da minha cidade. Eu venho, minha amiga Luci, pagando esses 2 carros há praticamente 2 anos e meio. Eu fiz um consórcio para eu realmente poder comprar esses 2 automóveis que eu abrilhantei para Barreiros, um presente desse, porque eu não posso realmente comprar uma situação que é 2 carros, que é uma Splinter, que aproximadamente é 160 mil reais, e uma ambulância que também vai girar em torno de quase 50 mil, vai abrilhantar uma situação de 200 e pouco mil reais. Eu não tenho condições realmente de ter esse dinheiro para realmente comprar à vista. Eu fiz um consórcio há aproximadamente 2 anos e meio e vinha pagando ele para chegar realmente na data
de hoje fui contemplado e coloquei para alimentar o povo de Barreiros, minha amiga. Muito obrigado, realmente gostei da sua pergunta e tá aí a resposta. Temos ainda uma segunda pergunta da Lucy Barbosa, que ela vai falar agora sobre Portal da Transparência. Vamos ouvir. Boa tarde, aqui é Lucy de Barreiros, Lucy Barbosa. Vereador Careca, eu gostaria de saber do senhor por que nós não temos acesso às informações da Câmara quando a gente abre o Portal da Transparência. Simplesmente não aparece nada. Por que esse portal não está sendo alimentado? O que está sendo feito? Já se passaram 3 anos, né, desde a última eleição, e a gente não consegue acessar o Portal da Transparência, não tem acesso a absolutamente nada. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? O que é que o senhor vai fazer a respeito do assunto, do que o senhor tem a dizer sobre a não transparência no Portal da Transparência da Câmara, Nilo Moraes? Minha amiga Lucy, mais uma vez, eu vou dizer, eu já tive 2 contas aprovadas pelo tribunal. Então, eu acredito que a Vossa Excelência está equivocada nessa situação, porque o Portal da Transparência, ele está lá. E se a senhora acessar, a senhora vai ver. Está lá. Toda a minha gestão está no Portal da Transparência. Certo? Agora, se a minha primeira e segunda conta, ela foi aprovada, eu acredito que se existisse irregularidade, minha amiga, eu acredito que não estaria realmente aprovado. Eu acredito que, mais uma vez, você está equivocada na sua pergunta, tá certo? E eu estou lhe respondendo. E se você achar realmente que está certa, procure Henrique Gama, que é o controlador da Câmara, que ele vai lhe dar realmente o acesso do Portal da Transparência. O ouvinte Ricardo, do assentamento da Praia do Porto, gostaria de perguntar ao vereador Careca por que os vereadores de Barreiros e das 5 cidades não correm atrás do governo do estado para instalar o agrupamento do Corpo de Bombeiros Militar em uma das cidades da região. O Ricardo, há pouco tempo atrás, teve uma grande vitória, né, dessa região, que foi contemplada com Tamandaré, né? Com o comando, né, dessa região. Isso. Não é? Barreiros também foi contemplado com o GAT, né, que a sede está lá, né, e quero agradecer também aí, né, o gestor de Tamandaré, quero agradecer o gestor de Barreiros, quero agradecer os gestores que realmente se reuniram lá na Câmara, que foi cedido o espaço, que foi abrilhantar, né, essa região. Eu tenho certeza que tem um corpo de bombeiro em Maragogi, né? E tenho certeza também que tem um corpo de bombeiro em Palmares. Então, assim, tem que fazer essa união novamente, junto com os vereadores, junto com o gestor de Barreiros, junto com o gestor daqui de Tamandaré, de Rio Formoso e Serinhaé, para poder fazer essa reivindicação, certo? Então, foi boa a sua pergunta, porque na próxima reunião que estiver lá na Câmara, eu vou fazer esse requerimento, essa solicitação, para que venha a brilhantar não só Barreiros, né, com o Corpo de Bombeiro, e sim a cidade circunvizinhas, porque lá em Barreiros tem um grupo de bombeiro voluntário, né, que por sinal eles estão sempre me procurando para poder a gente ajudar esse grupo de bombeiros voluntários que está aqui na minha cidade. Eu quero deixar aqui bem claro que as pessoas que fazem parte desse grupo de bombeiros, eles me procurem a partir do dia 5 agora de janeiro, que eu estarei à disposição para ajudar, né, o que for possível, esses guerreiros do grupo de bombeiros de lá de Barreiros. Muito bem, vamos agora atender também o ouvinte João de Barreiros, que ligou e quer saber onde está a saúde. Porque, segundo ele, a de Barreiros está horrível. Então ele quer entender como é que anda o acompanhamento, os trabalhos dos vereadores de Barreiros concernente à saúde. Boa tarde, meu amigo João. Eu quero dizer a você que a transformação daquele hospital, não é, Jailton Messias, que ele era do município
e hoje ele está com a OS, né? Ele passou a ser de uma OS. Por sinal, existe várias denúncias, existe várias cobranças dos vereadores de Barreiros sobre aquela situação que acontece na saúde do nosso município, do Hospital Jailton Messias. Por sua vez, também tem gravado lá na Câmara, porque toda reunião que ela é feita lá na Câmara dos Vereadores, ela é gravada. Então eu tenho as gravações que a gente reivindica várias melhorias realmente para o funcionamento ser bem melhor para a população de Barreiros, que também reivindicamos há muito tempo do SAMU, que estava parada. A gente reivindicou, por sinal, ele voltou a funcionar, o SAMU na nossa cidade de Barreiros. Então já temos o SAMU reativado em Barreiros. Reativados, por sinal, ele está quebrado novamente, mas por tanta luta que a gente teve, por tanta cobrança que a gente teve, ele voltou a funcionar. E aconteceu alguma coisa, eu não sei. Ele está quebrado novamente. Eu acredito, 2 meses, 3 meses, aproximadamente isso. Mas a gente tem vários trabalhos em volta realmente do Hospital Jailton Messias, que vem a brilhantar uma boa saúde para os nossos munícipes. Um outro detalhe aqui das perguntas que estão chegando é concernente às comissões que tem na Câmara e os relatórios das comissões. Ficam disponíveis à população, presidente, esses relatórios? Todos relatórios, todo serviço que é feito naquela casa Nilo Moraes, só é vocês, a população de Barreiros, fazer um ofício, requisitar a Câmara, que está todos na mão da população. Não tem cerimônia, não tem cerimônia, não tem segredo, só é muito chegar, bem. Protocolou, vai para o jurídico analisa e está na mão de qualquer um que quer que seja. Barreirense, todos os trabalhos da Casa Nilo Moraes está à disposição. A ambulância do SAMU voltou, está reativada, mas já está quebrada. E tem alguma previsão aí? A Câmara tem acompanhado, porque esse serviço é importantíssimo, né? Principalmente numa época dessa, e a gente sabe que o volume, o trânsito, pode acontecer acidentes e não pode ficar nessa situação. Tem alguma previsão? O senhor tem acompanhado? Eu, Luciano, já conversei com uma grande maioria de vereadores e eu acredito que vou realmente passar para o restante, que são 12, comigo 13, né? Para a gente ver essa situação do que realmente está acontecendo com esse SAMU, para que venha realmente consertar, porque aquilo que o executivo tem que fazer, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que pedir para que ele coloque e faça uma boa melhoria para a nossa cidade. Presidente, esclarece só para a gente, quantas comissões existem na Câmara de Barreiros? O senhor lembra o número de comissões? E dentre elas eu queria destacar a Comissão da Saúde. Quem é o presidente da Comissão da Saúde lá? Meu amigo Luciano, as comissões, eu acredito que tem 8 comissões lá. Certo? 8 comissões. Finança, Justiça, Orçamento, Meio Ambiente, a gente tem Saúde. Agora, de início eu não tenho os nomes dos vereadores. Por quê? Porque a gente de 2 anos, né? Que a gente muda. Sim. E a gente tem 3 vereadores por cada comissão. Certo? Então, eu posso passar isso para você na íntegra. Daqui a pouco, se você quiser, eu posso ligar e peço a relação. Tudo bem, certo? tudo bem. E passo para você. Até para a população entender também, isso, né? Porque aí a Comissão de Saúde lá tem o presidente. E é uma pessoa que deve estar bem entrelaçada com esses temas, até para esclarecer e para dar uma resposta à população quanto à fiscalização desses serviços, como o do SAMU, que é muito, mas muito importante. Continuando aqui a pauta com os nossos ouvintes, nos últimos dias o ouvinte Adilson, da rua Henrique de Assis, no bairro dos Lotes, conhecida como Rua E, ele tem reclamado sobre a falta de água. Segundo ele, há 5 dias que não chega água em residências lá nesse bairro. Chega água em uma casa, em outra não. E nós recebemos denúncias aqui na Top Rio FM dos ouvintes de Barreiros sobre os diversos problemas, vereador, enfrentados com a Compesa, como a falta de água, falta de pressão na água para abastecer reservatórios e etc. Os senhores têm acompanhado?
Luciano, a gente tem acompanhado essa situação, porque há 9 meses atrás a gente teve uma comissão da Compesa que a gente solicitou para ir na Câmara dos Vereadores para dar um esclarecimento dessa situação da falta de água nos bairros de Barreiros. Já houve audiência pública? Já teve uma reunião com os principais coordenadores da Compesa, na Câmara dos Vereadores, certo? Então a gente está se reunindo mais uma vez com uma comissão de vereadores para fazer uma nova reunião, para realmente a gente avaliar da primeira para a segunda. Por quê? Porque a gente reivindicou muito, certo? O abastecimento de água dos platôs, e eles lá disseram que era uma situação de bombeamento, porque só tinha uma bomba, era 2 bombas, e agora eles tinham que ter uma bomba, é tipo uma bomba sapo que fica dentro da água, porque ele capta a água do rio Carimã e joga para a caixa. Automaticamente, quando o rio ele enche, aí queima a bomba, entendeu? Agora aí é onde eu vou dizer, será se o governo do estado ele tem condições de comprar uma bomba? Será se ele tem condições de comprar 2 bombas para colocar? Porque a Compesa, financeiramente, o dinheiro vai para o estado. Será se o dinheiro que é recolhido do povo de Barreiros, da população barreirense, não dá para comprar uma bomba adequada para se bombear água para a nossa população? Então é isso que os vereadores, a comissão vai fazer mais uma vez com a Compesa para a gente realmente reivindicar mais uma vez essa situação, porque aproximadamente há uns 8 meses que a gente teve uma comissão lá e a gente debateu, firmou certos compromissos, entendeu? E a gente tem uma nova convocação novamente. Então, a previsão dessa próxima reunião com a comissão da Compesa seria quando? Seria a previsão? Na volta dos trabalhos, né? Aproximadamente, eu acredito que depois do recesso, a gente vai estar fazendo esse convite mais uma vez do diretor ou coordenador da Compesa para que venha realmente falar para a nossa população, né? Muito bem, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Vamos atender agora mais um ouvinte, porque ainda a gente vai finalizar falando de 2020, né? Até agora falamos de 2019, estamos atendendo as demandas dos ouvintes, dos munícipes de Barreiros. Vamos atender mais uma. Rose Silva, da cidade de Barreiros. A Rose Silva, ela tem uma pergunta para o vereador. Vereador Careca, o caso da sua sobrinha, onde ela denunciou que o senhor recebia em nome dela o valor de R$5.000. A mesma o denunciou nas redes sociais. O que tem a dizer? Esse caso causou uma polêmica e, claro, nas redes sociais, muitos burburinhos, muitos comentários, mas nada mais justo do que escutar o próprio a respeito na imprensa oficial. Qual o nome da menina? Ouvinte Rose Silva, de Barreiros. Primeiramente, minha amiga Rose, boa tarde, né? Eu realmente teve esse acaso que aconteceu na minha gestão, né? E tudo que aconteceu está sanado. Na justiça eu fui denunciado, né? Por sinal, o Ministério Público solicitou as documentações e eu enviei todas as documentações, tudo que realmente aconteceu, porque isso aí, meu amigo Luciano, minha amiga Rose, isso aconteceu politicamente. Teve parcerias de políticos da cidade de Barreiros, não sei o grau da situação, não é? Por quê? Porque eu vou dizer aqui e provo que do que minha sobrinha, ela falou, que ganhava R$5.000. O cargo que existe maior na Câmara de Vereadores é de vereador. Não existe cargos de 5.000. Tá certo? Então, a justificativa, porque já foi realmente provado para a Justiça, o Ministério Público, por sua vez, pediu, mais uma vez, eu encaminhei e já assinei um documento, porque ele solicitou. Porque a lei do nepotismo, ele notifica, né? Para quem não sabe. Porque, por sinal, quando ele solicitou, eu encaminhei. Mas o senhor falou aí que se tratou também de um ataque político. Realmente, foi, na realidade,
2 anos atrás, uma situação de deputado, né? Apoio de deputados, né? Enfim, que na realidade, o senhor sabe que tudo na política acontece. Isso. Não é verdade? Isso. Tudo na política acontece. Eu sempre digo ao povo que política, ela é feita nuvem. Ela tá branca, daqui a pouco preta, daqui a pouco branca de novo. Entendeu com as coisas? Então, ao longo dessa denúncia, já veio vários fatos, várias coisas que veio mostrar o que realmente eles queriam com essa situação, entendeu? Porque eu sou um camarada pobre, eu sou um camarada de família humilde. Eu vim do engenho, entendeu? Eu vim do nada, praticamente. Eu sou um peladeiro, eu sou um jogador de bola, assim, como todo mundo, como todos eles. Eu vim do engenho, entendeu? Eu sou pobre, eu sou um cara humilde. Vou dizer um negócio a você, Luciano, e também a você, Geraldo. Olha, no meio político é muito difícil a gente realmente lidar com o poder aquisitivo, certo? Porque uma coisa, minha mãe sempre dizia, meu filho, a gente pobre, quando a gente, para chegar em algum canto, é primeiramente Deus na vida da gente e depois a família. Eu digo a você, graças a Deus, tive a minha primeira eleição, fui muito humilhado, certo? Muito humilhado. Tive um êxito na minha primeira eleição de 762 votos que Deus e o povo me deu. E depois tive também o êxito de ser o vereador mais votado da cidade de Barreiros. Meu amigo Luciano, meu amigo Geraldo, não é fácil isso não, meu amigo. Isso não é fácil. A gente sair, a gente ser uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, uma pessoa realmente do povo e chegar realmente aonde eu cheguei, aonde eu estou. Eu estou aqui por conta de Deus. Jesus, Deus na minha vida, certo? E principalmente Deus, minha família e o povo de Barreiros. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Eu sempre botei e sempre vou colocar Deus em primeiro lugar, certo? Meu slogan tá aí, do povo para o povo. Não há nada melhor, primeiramente Deus, de que ser do povo para o povo. Muito bem, como é do povo para o povo, aí é que vem agora o entendimento da coisa, do povo para o povo, a coisa é pública, então o povo tem que ter acesso, o povo tem que ter o direito a perguntar, a interrogar, quem está gerindo a coisa pública também tem a responsabilidade de responder, de esclarecer, é o amplo direito à defesa, ao esclarecimento. Como eu falei, Luciano, eu estou aqui, feito você falou, você foi o primeiro a vir, pois é. Certo? Estou aqui. Eu estou preparado para quê? Responder as perguntas de ouvintes de você, da Vossa Excelência, e estou aqui preparado para responder. Muito bem, para a gente encerrar, antes de bater o martelo final aqui da nossa entrevista, vamos falar um pouquinho agora sobre 2020. Vamos falar aqui sobre o orçamento. A LDO já foi aprovada, qual é a previsão para a LDO de 2020? A previsão da LDO, meu amigo Luciano, para 2020 é aproximadamente de 128 milhões nessa faixa, eu acredito, entendeu? Nessa faixa eu acredito o seguinte, a gente sabe que orçamento não é dinheiro, todos nós sabemos disso. É uma previsão que a gente tem, né? Isso. A gente não. Estipula o é uma texto de previsão gastos, que o executivo tem, não é? Então a gente, por sinal, os vereadores, a gente é lei de aprovar a LOA, aprovar o orçamento e como a Casa Legislativa fez. Aprovou tanto no primeiro, tanto no segundo como no terceiro, não é? E sucessivamente, certo? Então eu acredito o seguinte, que a LOA e o orçamento é uma previsão. Então nós vamos fiscalizar, nós vamos ver realmente se esse valor da LOA, do orçamento que o executivo pediu, vai ser realmente empregado naquilo que ele mandou para a gente aprovar. E na ocasião, presidente, de 2020, quanto ao duodécimo, o valor do duodécimo na Câmara? O valor do duodécimo da Câmara, ele realmente é equivalente, né? Hoje, ele está indo 252, né? Certo? Então a gente só vai saber, não é? O orçamento
da previsão do duodécimo do próximo ano, certo? Quando ele fechar realmente as contas da prefeitura, porque ele tem 90 dias para poder realmente fechar e mandar para o tribunal, né? E quando ele manda para o tribunal, ele também manda para a Câmara. Hoje, realmente, ele não manda mais, não é? Tudo escrito. Hoje tudo é eletrônico, né? Muito bem, então estamos aí chegando aos 3 anos de gestão, o senhor estando como presidente da Câmara dos Vereadores de Barreiros. E como é que está finalizando 2019, como é que se sente quanto ao ser representante do povo e também ser o presidente da Câmara? Como é que termina esse ano a alma, o pensamento, o exercício do vereador Careca? Luciano, o sentimento hoje é o mesmo sentimento que eu tive no primeiro ano de mandato, porque eu me preocupo primeiramente meus funcionários, todos os seus direitos repassados. Como mencionei aqui, 50% do 10º, 1/3 da férias, eu sempre pago no meio do ano, porque eu deduzo o direito todo o funcionário da Casa Legislativa Nilo Moraes. O sentimento que eu tenho hoje é de dever cumprido, porque eu fechei dia 20 do mesmo jeito que eu fechei no primeiro ano que eu assumi como presidente a Câmara Nilo Moraes. O sentimento que eu tenho é de dever cumprido com a Câmara, com os servidores e com os vereadores. Eu estou muito satisfeito, graças a Deus. Como o meu primeiro ano até agora, estou realizado. E se Deus quiser, e Deus assim o permitir, 2020 não vai ser diferente dos 3 primeiros anos. Vai ser igual. Encerrando aqui a nossa entrevista por hoje, queremos agradecer ao vereador José Idson Vanderlei Batista Careca, presidente da Câmara Municipal dos Barreiros, e queremos aqui deixar claro que todos os presidentes das câmaras municipais da região de Siriaém, Rio Formoso, Tamandaré, São José da Coroa Grande, todos foram convidados oficialmente pela emissora. E a redação da Top Rio FM entende o comprometimento de quem veio aqui, mas não na importância da Top Rio FM em si, mas sim na importância de conversar, de esclarecer com o que mais interessa, que é o povo. Estamos aqui cumprindo a nossa prestação de serviço público, trazendo os representantes do povo para conversar com o povo, fazer o balanço e, claro, prestar contas também os esclarecimentos. Agora vamos às considerações finais com o senhor, agradecendo desde já pela sua presença, pela sua disposição de vir aqui conversar com a gente. Meu amigo Luciano, vou deixar minhas considerações finais, né? A você, que eu estou conhecendo agora, a Geraldo, né? Chegou agora também o Ever Mafra, pronto. Realmente me deixou aqui muita vontade, entendeu? Porque, na realidade, eu vinha com a cabeça pensando, né? Pela minha primeira entrevista, né? Em rádio assim, sozinho. Agradecer a Deus, a vocês também. Que eu só tenho a dizer ao povo de Barreiros que, primeiramente, eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração. Foi isso que minha mãe me ensinou. Perdi meu pai muito cedo. O pai, ele faleceu em 85, né? 34 anos. Perdi minha mãe agora faz 8 meses. E tenho Deus no meu coração. E desejo, né, a todos nesse Natal e Ano Novo, né? Que seja repleto de paz e que os barreirenses esteja sempre com Deus, porque a gente sem Deus, sem Jesus não é nada. Tudo isso que acontece na nossa cidade, que acontece aí nas cidades círculos vizinhos, a gente tem que sempre realmente se apegar a Deus. Se apegar a Deus, a Jesus, porque só Ele é quem vai fazer o melhor para nós. Como Ele tem feito na minha vida, tem feito para mim. É o que eu desejo a todos os barreirenses, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e o que eu, Careca, puder fazer para a minha cidade Barreiros, eu faço de coração. Como os barreirenses sabem e me conhecem, sabem o que eu faço, sabem o que eu desenvolvo, sabem o que eu faço é de coração, independentemente de política, porque nós sabemos que a política é de 2 anos.
política partidária é 2 em 2 anos. Já passou a de presidente, senador, deputado, né, estadual, deputado federal, passou. Agora está chegando no próximo ano, 2020, né, uma eleição de prefeito. Pretende reeleição como e vereador. O senhor pretende reeleição como não vereador? Pensa em candidatura de executivo? Então, meu amigo Luciano, eu entendo uma situação que eu digo a você. Olhe, a política, ela é muito dinâmica. A gente tem que plantar e semear. Não é assim? Para que a gente tenha um futuro, a gente tenha com que amanhã. A gente tem que chegar primeiramente com Deus na casa do povo e dizer assim: eu tenho meu dever cumprido, aquilo que eu fiz para o povo, certo? O que vai acontecer, meu amigo Luciano, futuramente 2020, só Deus é quem sabe. A gente não sabe. Como eu digo, política é feito nuvem. Ela tá branca, preta, branca de novo. Aonde eu fui cabo eleitoral, certo? Eu trabalhei para vários políticos. Eu fui conselheiro tutelar por 2 mandatos. Eu sou vereador por 1 mandato, depois me reelegi, de novo mais votado da cidade. Quem é o cabo eleitoral, meu amigo Luciano, que não sonha em ser um vereador? Qual é o vereador que ele não sonha em ser um prefeito? Todos. Entendeu? Não estou especificando um só. Isso é todos. Isso é na Câmara. Entendeu? Isso é cabo eleitoral. Isso é vereador. Isso futuramente só quem sabe é Deus. Deus é quem sabe do futuro da minha cidade de Barreiros. Quem vai me levar primeiramente é Deus e o povo. O povo é quem vai decidir aquilo que realmente eu vou ser futuramente. E estou entregue na mão de Deus e do povo de Barreiros. Sempre vai ser o meu lema. O lema de Careca vai ser esse: do povo para o povo. É o que eu desejo ao povo. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Do amigo Careca. Você acabou de ouvir a entrevista com o presidente da Câmara Municipal dos Barreiros, José Idson Vanderlei Batista, o Careca. Queremos agradecer desde já, mais uma vez, ao presidente, a todos os nossos queridos ouvintes, aos que participaram, aos que estão aí do outro lado na escuta do Jornal Top Rio. Lembrando que, mais uma vez, a redação, todos que fazem a Top Rio FM, juntamente com o povo e com os que participam aqui da nossa entrevista, todos nós juntos estamos fazendo história. Trouxemos mais uma pessoa que representa o povo no Poder Legislativo, o presidente da Câmara, pela primeira vez sendo entrevistado numa emissora de rádio, na imprensa oficial. E claro, esperamos ter outras oportunidades. Presidente, teremos outras oportunidades também. Luciano, eu também quero agradecer aqui a minha equipe. Uma equipe que eu tenho junto na Câmara dos Vereadores. Certo. Tá certo? Então, um homem sem outro homem, ele não é nada. A gente sempre está dependendo de um homem, né? Aí nós sabemos. Então, é minha equipe. É isso, eu tenho uma equipe. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois minha família e minha equipe que está sempre à minha frente. Muito bem, então esperamos ter outras oportunidades. Fica aí o espaço aberto, lembrando que este é um espaço democrático que objetiva aproximar as instituições e a sociedade, contribuir sempre para o crescimento e o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado mais uma vez pela preferência, pela audiência de todos vocês. Fiquem com Deus, que eu vou com Ele, e a gente se vê por aí pelas estradas da vida. Top Rio FM 90.5.